Não dá para evitar uma emoção, a gente tem que lidar com as emoções. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre autocontrole. Autocontrole que eu estou dizendo nesse vídeo é mais associado ao contexto de tentar manter ali, né, um equilíbrio emocional e não perder a condução da sua mente, ou seja, não deixar suas emoções tomarem conta, seja o medo, seja a raiva, enfim, tentar evitar que emoções negativas tomem o controle da sua lógica e acabem te fazendo fazer o oposto daquilo que você queria fazer. Então, eu quero ficar tranquilo numa apresentação, num TCC, eu quero ficar tranquilo conversando com um desconhecido, com uma desconhecida, eu quero ficar calmo, conhecendo pessoas, eu não quero ficar nervoso, mas aí suas emoções falam mais alto, você fica nervoso e blá blá blá, já era. É sobre isso que eu tô falando nesse vídeo, tá? Bom, então eu quero começar falando um pouquinho sobre o autocontrole, principalmente quando a gente tem memórias negativas associadas a determinados estímulos. Então, o que acontece muitas vezes, né? No momento que a gente perde o controle. A gente tem, como é descrito por Daniel Goleman no livro Foco e Inteligência Emocional, quando a gente está num momento com um estímulo, um gatilho muito forte, um estímulo estressante muito forte. Imagina, por exemplo, você está indo conversar com uma pessoa desconhecida e você tem alguma linha ali de abordagem que já aconteceu, alguma memória muito negativa com isso, conhecer pessoas novas. A tendência é que você comece a ficar muito emocionado. Quando você chega na frente da pessoa, você... O que aconteceu nesse momento? Você teve uma hiperativação da amígdala, né? As amígdalas são duas regiõezinhas do cérebro, né? Elas estão alocadas na região temporal, parecem duas azeitoninhas, que são responsáveis por grande parte dos processamentos emocionais em emoções como raiva e medo. O sequestro da amígdala, que é esse termo, significa que você teve uma queda no comportamento racional naquele momento e está respondendo orientado majoritariamente pela emoção. E quando a gente está orientado pela emoção, a gente sabe que a emoção é inata, não dá para evitar sentir uma emoção, né? Você tem que lidar com ela. Quando você está orientado pela emoção, você tende a fazer comportamentos que você se arrepende ou fica incomodado e frustrado depois, como por exemplo, gaguejar, não conseguir comunicar, ficar muito quieto, tremer, a musculatura ficar trêmula, postura fechada e até mesmo uma fuga do lugar que você está lá pode acontecer eventualmente. Alguns hábitos, algumas dicas, elas acabam ajudando no sentido de providenciar para você mais facilidade em lidar com a sua vida emocional. Como eu falei, não dá para evitar uma emoção, a gente tem que lidar com as emoções, mas a gente não precisa lidar de uma forma tão intensa e difícil, como por exemplo acontece muitas vezes com as pessoas, né? Eu tô com muito medo, o que eu vou fazer? Não, eu vou evitar esse estímulo, vou sair, eu vou embora pra casa, eu não vou ficar aqui não, eu vou sair de perto. A gente não precisa fazer isso, certo? A gente pode mudar, pode tratar de outra forma a situação. Então alguns hábitos podem ajudar. Um deles muito bacana é, por exemplo, praticar exercícios físicos. A gente não está falando da questão estética, mas sim da oxigenação que o exercício físico propicia para você. Praticar exercícios físicos leve, moderado ou até mesmo intenso, de acordo com a sua capacidade, com o seu interesse, obviamente, tem a capacidade de oxigenar o seu organismo. Ou seja, pode oxigenar e vascularizar, entre várias partes, também o seu cérebro, consequentemente deixando um pouco mais apto a conseguir lidar com a situação. Uma outra dica que eu tenho para vocês também é treinar a memória e a mnemônica de forma geral. Por quê? A memória ela tem um papel importante no autocontrole. Quando você fica muito negativo, suas emoções ficam enviesadas negativamente naquele momento, você só começa a pensar coisa ruim, certo? Eu vou travar, eu vou gaguejar, vai dar errado, não sei o quê. Quando você tem uma capacidade de memória muito forte, você consegue lembrar de momentos que você, mesmo tendo ficado um pouco nervoso, conseguiu ter um resultado positivo. E é por isso que é importante treinar a memória, para que no momento que você estiver ficando nervoso, você lembrar daquelas situações positivas e falar, peraí. Não precisa lembrar do momento traumático, vamos lembrar das outras situações que deram certo também, aquela vez aconteceu isso, deu certo, aconteceu isso, deu certo. Então vamos lá, memória, vamos lembrar disso, vamos lembrar dessas vezes, não vai acontecer nada de errado hoje, vamos lembrar dessas outras vezes positivas. Você pode meio que falar isso, né? Falar entre aspas, para o seu próprio cérebro. A minha terceira dica aqui é a meditação. Meditação pode ser definida em essência como um exercício de treinamento de foco por meio da respiração, principalmente para pegar a cabeça e treinar o foco, que é o que acontece numa situação de raiva, de medo, de ansiedade. Você perde o foco. Por fim, a última dica que eu tenho para vocês aqui é
aumentar a força de vontade, tentar treinar a sua força de vontade. A emoção, ela sempre, em algum momento, ela vai alterar, ela vai perder a sua resposta de latência. Por isso que é recomendado que você treine hábitos, certo? E não fique toda hora pensando em motivação. Mas se você fizer sempre um hábito sem motivação, você vai ter uma casca vazia, um robô executando ali uma programação. Consequentemente, você não vai nutrir emoções positivas pelo que você faz. Então é bacana tirar um momento para fazer anotações, escrever, digitar, enfim. Coisas que te motivam, coisas que te dão vontade de fazer, de vontade de viver. Por que você faz o que você faz? O que você mais gosta nas atividades que você faz diariamente? Ou até mesmo comparar pessoas que você se espelha. Eu gosto de fulano de tal, quero ser igual a ele. Tirar essa motivação. Porque ficar vivendo apenas seguindo protocolos ali, programas de ações, hábitos sem motivação, vai também propiciar com que emoções negativas tomem conta de você de maneira mais rápida e fácil.